Lorenzo Bianchi era um homem belo e imponente, dono do Império Holdings, um conglomerado de empresas voltadas para a construção civil e investimentos imobiliários. Sua presença exalava poder, desde o corte impecável de seus ternos até o olhar firme que parecia calcular o valor de tudo ao seu redor. Casado por anos, ele construiu não apenas um império de concreto e aço, mas também uma família. Teve 5 filhos, mas sua esposa, a luz de sua vida, faleceu tragicamente em um acidente de carro, deixando-o sozinho para criar as crianças e gerenciar um vazio que parecia grande demais para preencher. Eram 2 meninos e 3 meninas, sendo uma delas Isabella, uma adolescente que recentemente havia se tornado uma tempestade de rebeldia, trazendo ainda mais desafios para o dia a dia já caótico do milionário. A situação fugia do controle. As reuniões de negócios eram interrompidas por chamadas da escola, os contratos milionários eram assinados com a mente preocupada com a febre do filho mais novo. Mais de uma vez, Lorenzo teve que sair de uma apresentação importante para buscar um dos filhos que havia brigado na escola ou consolá-los por pesadelos à noite. Ele dormia em média 4 horas por noite, sempre com o celular ao lado da cama, esperando a próxima emergência. Os cabelos, antes perfeitamente escuros, começavam a mostrar fios grisalhos nas têmporas. As olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas, e seu sorriso, que antes iluminava qualquer sala, havia se tornado raro e forçado. Sua mãe, Dona Eleonora, uma mulher de traços refinados e postura firme, observava o declínio do filho com o coração apertado. Ela decidiu intervir. Não suportava mais ver o filho sufocado pelas responsabilidades, tentando ser pai, mãe e CEO ao mesmo tempo. Ele era relutante em admitir que precisava de ajuda, em chamar uma babá, insistindo que conseguiria dar conta de tudo sozinho, que seria uma traição à memória de sua falecida esposa, permitir que outra mulher cuidasse de seus filhos. Mas Dona Eleonora sabia que o filho estava à beira de um colapso e, por isso, ela tomou a decisão de contratar uma profissional experiente por conta própria. Foi assim que Mercedes entrou na vida da família. Jovem, simples e humilde, ela morava em uma vila colorida e barulhenta, onde todos se conheciam pelo nome e as portas viviam abertas. Filha de um carpinteiro de mãos calejadas e uma dona de casa de sorriso doce, Mercedes sempre teve um carinho especial por crianças, um dom para acalmar choros e inventar brincadeiras. Desde pequena, ela cuidava dos sobrinhos, dos filhos dos vizinhos, organizava gincanas na rua e era conhecida na vila como a menina que tinha jeito com os pequenos. Trabalhadora e determinada, ela aceitou a oportunidade com uma esperança que brilhava em seus olhos, embora soubesse que o desafio seria grande. Sua mãe, ao vê-la arrumar a mala simples com suas poucas roupas, segurou suas mãos e disse: "Minha filha, você tem um coração enorme. Leve isso com você e tudo vai dar certo." Ao chegar à mansão, um gigante de mármore e vidro que parecia tocar o céu, Mercedes sentiu um frio na barriga. Os portões automáticos se abriram devagar, revelando um jardim tão grande quanto toda a sua vila. Fontes ornamentais jorravam água cristalina e esculturas de mármore decoravam os caminhos. Foi recebida por Dona Eleonora, que a saudou com um sorriso acolhedor, mas com um olhar que a analisava dos pés à cabeça. Durante a entrevista, a matriarca foi direta, descrevendo o campo de batalha que aguardava a nova contratada. Deixou claro que cada criança tinha uma personalidade distinta e complexa. Um era calmo e tímido, quase um fantasma dentro da própria casa, passando horas no quarto lendo livros ou desenhando em silêncio. Outro era um furacão de energia, super bagunceiro, capaz de transformar uma sala organizada em zona de guerra em questão de minutos. A do meio era dramática, transformando qualquer pequeno incidente em uma ópera, chorando por horas se alguém encostasse em seu brinquedo favorito. E por fim, a adolescente Isabella, que atravessava uma fase rebelde que estava dando dor de cabeça a todos, saindo escondida, respondendo mal, trancando-se no quarto por dias. Dona Eleonora então chamou as crianças para conhecerem Mercedes, uma das candidatas a babá. Eles entraram na sala em fila, como pequenos soldados inspecionando uma nova recruta. A reação foi de indiferença calculada, um pacto de silêncio liderado pela mais velha. Isabella apenas a encarou com desdém, um olhar cortante que dizia: "Você não vai durar um dia", antes de se retirar para o quarto, batendo a porta com força. O som ecoou pela sala suntuosa. Os outros seguiram seu exemplo, saindo um por um sem dizer uma palavra. Dona Eleonora suspirou, um som cansado que revelava meses de batalhas perdidas, e anunciou que precisava sair, mas garantiu que seu filho, Lorenzo, estava chegando para concluir a conversa. Enquanto Mercedes aguardava,
Sentada na beirada de um sofá que provavelmente custava mais que sua casa, observou os detalhes ao redor. Quadros caros nas paredes, lustres de cristal que refletiam a luz da tarde, pisos de mármore tão brilhantes que pareciam espelhos. Tudo ali respirava luxo, um mundo completamente diferente do seu. Uma empregada passou por ela e ofereceu: "Quer uma água? Um suco?" A jovem respondeu: "Não, obrigada." Então, antes de sair, a empregada se inclinou e disse em voz baixa, quase um segredo: "Você já é a 5ª candidata a babá que vem aqui só esta semana. Nenhuma suporta nem um minuto. Essas crianças são impossíveis de lidar. Tem uma que durou apenas 3 horas antes de sair chorando. Outra jurou nunca mais trabalhar com crianças. Boa sorte, moça, você vai precisar." Aquele primeiro dia, na verdade, se tornou um fracasso retumbante. Orientados pela irmã mais velha, o menino bagunceiro e a menina dramática forjaram uma briga espetacular. Gritos, acusações e um choro ensaiado ecoaram pela casa. O menino empurrou a irmã de propósito, e ela caiu no chão fingindo uma dor terrível, gemendo como se tivesse quebrado todos os ossos. Quando Mercedes se aproximou para conversar, tentando mediar o conflito com a calma que aprendera na vila, agachando-se para ficar na altura deles, sentiu algo frio e pegajoso escorrer por sua cabeça. Isabela, postada no topo da escada com um sorriso vitorioso, havia jogado uma jarra inteira de uma mistura gosmenta, que parecia uma mistura de vitamina de abacate com alguma gelatina verde, em sua cabeça. O líquido escorreu por seu cabelo, seu rosto, manchando sua roupa simples. As crianças explodiram em gargalhadas cruéis, apontando para ela e comemorando como se tivessem acabado de vencer uma guerra. Mercedes foi para casa suja, humilhada, mas estranhamente não derrotada. No ônibus lotado, as pessoas olhavam para ela com estranheza por causa da mancha verde em sua roupa e do cheiro de abacate. Ela manteve a cabeça erguida, pensando nos olhos tristes daquelas crianças por trás de toda aquela maldade. Lorenzo, ao saber do que aconteceu quando chegou em casa naquela noite, sentiu a raiva e a impotência tomarem conta. Colocou as crianças de castigo, sua voz, normalmente calma e imponente, soando como um trovão. "Vocês vão acabar me enlouquecendo? Assim como eu vou contratar uma babá se vocês afugentam a todas? Vocês acham que eu gosto de ver vocês agindo como selvagens? Sua mãe ficaria muito decepcionada com vocês." Ao mencionar a mãe, Isabela sentiu uma pontada no peito, mas manteve o rosto duro, cruzando os braços em desafio. Para a surpresa de todos, especialmente de Lorenzo, no dia seguinte, ainda cedo, Mercedes apareceu na porta da mansão, limpa, com os cabelos presos em um coque arrumado e a mesma determinação no olhar. Lorenzo a recebeu na porta, sem palavras, completamente surpreso. Ele pediu desculpas, envergonhado pelo comportamento dos filhos, a voz carregada de vergonha. Ela simplesmente sorriu e disse: "Tudo bem, eu sei lidar com isso. Já cuidei de crianças difíceis antes. E olha, no fundo, elas não são más. Elas só estão com dor." A conversa foi fluindo naturalmente. E Lorenzo se viu desabafando sobre as dificuldades, sobre a saudade da esposa, sobre o medo de falhar como pai, sobre as noites em que acordava suado de pesadelos onde perdia os filhos também. Ele falou sobre como se sentia culpado por não conseguir dar conta de tudo, por ser ausente nas reuniões escolares, por não saber pentear o cabelo das meninas ou conversar sobre os problemas da adolescência. Ele olhou para aquela jovem simples e viu uma força que não encontrava em mais ninguém. Uma luz que havia se apagado em sua vida desde que sua esposa partira. "Acho que você é a pessoa ideal", ele disse finalmente. Ele a contratou naquele dia. "Pode começar amanhã. Vou te dar o cronograma deles, a lista do que eles podem comer, as alergias que alguns têm, os horários da escola, treinos, terapias, aulas de música, enfim. É bastante coisa, mas eu confio em você." Mercedes sorriu, aceitando o desafio com a coragem de quem não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Na manhã do dia seguinte, Mercedes iniciou seu trabalho. Enquanto Lorenzo acordava e se preparava, o som do chuveiro abafando o silêncio da casa, Mercedes já estava na cozinha, lendo o papel onde havia toda a agenda das crianças. Era uma lista imensa: balé, natação, terapia, aula de piano, judô, inglês. Cada criança tinha uma rotina diferente, horários que se sobrepunham, locais espalhados pela cidade. A empregada, a mesma do dia anterior, aproximou-se com uma xícara de café. "Bom, eles acordam às 6. Às 7 eles vão para a escola. Daí você arruma eles e fica aqui aguardando o motorista. A Isabela estuda à tarde. Fique de olho nela, pois essa menina dá mais trabalho que todas as outras crianças juntas. Ela já fugiu de casa 3 vezes, sabia?
Uma vez ficou a noite toda na casa de uma amiga sem avisar. Quase matou o pai de susto. Mercedes sorriu e disse: "Deu para notar." Mercedes fez seu trabalho com uma paciência quase santa. Teve que aguentar malcriações, portas batidas e olhares de desprezo. Houve dias em que encontrou suas coisas escondidas, seu celular enfiado dentro do vaso sanitário, suas roupas manchadas de tinta. Mas ela não desistia. Apenas um dos meninos, o mais tímido, era o que lhe respeitava, observando-a de longe com curiosidade. Ele se chamava Rafael, tinha 8 anos, e às vezes deixava pequenos desenhos debaixo da porta do quarto dela. Desenhos de flores e corações. Como se fosse seu jeito silencioso de dizer obrigado por ela ter ficado. Ao sair do trabalho, exausta, Mercedes contava para os pais sobre as crianças e as bagunças que elas faziam. Sua mãe, enquanto remendava uma meia, disse: "Coitado desse pai, tendo que cuidar dos negócios e ainda tendo que olhar 5 crianças sozinho. Deve ser muito difícil." Seu pai, lixando uma peça de madeira, acrescentou: "Essa gente rica acha que dinheiro resolve tudo, mas no final, criança precisa de amor e atenção." Mercedes, olhando para o teto de seu quarto simples, as paredes descascadas e o ventilador velho girando devagar, respondeu: "Pois é, mãe. Mas eu vou tentar mudar as coisas naquela casa. Sei que consigo." Certo dia, quando todas as crianças já estavam em casa, um silêncio tenso pairando no ar, Mercedes os chamou para a sala principal. "Vocês querem se divertir de verdade?" Ela perguntou com um brilho nos olhos. Isabela, deitada no sofá com o celular em mãos, respondeu sem tirar os olhos da tela: "Não precisamos que você nos diga o que fazer." Mercedes caminhou até ela e, com um movimento suave, pegou o celular de sua mão. "A partir de hoje, os celulares de vocês vão ficar guardados. Vocês só vão usar na parte da tarde, por algumas horas. E depois disso, vão estudar e brincar. As crianças da minha vila brincam do lado de fora, correm, sobem em árvores, jogam bola na rua até escurecer. Vocês só ficam deitados ou no sofá, e isso é muito chato. Vocês nem se falam, cada um no seu mundinho. Isso não é vida." As crianças reclamaram, gritaram, ficaram bravas. Foi difícil, uma verdadeira rebelião. Isabela tentou pegar o celular de volta, os menores choraram e espernearam. Mas Mercedes se manteve firme, guardando todos os aparelhos em uma caixa trancada. Para quebrar o gelo, ela os levou ao cinema, algo que eles não faziam há meses. Escolheram um filme de aventura e Mercedes comprou pipoca para todos, deixando-os escolherem os tamanhos e sabores. Depois, todos passearam no shopping, onde ela comprou sorvete, deixou que escolhessem os sabores e coberturas. Pela primeira vez em muito tempo, as crianças riram juntas, fazendo piadas sobre o filme e lambuzando o rosto de sorvete. Mas Isabela parecia sempre estar de mau humor, um muro de indiferença ao seu redor, mantendo-se afastada e respondendo apenas com monossílabos. Já era noite quando Mercedes conversou com Lorenzo antes de ir embora. Ela contou sobre o comportamento de Isabela, sobre como a menina parecia carregar um peso invisível nos ombros. O pai, com o olhar perdido para a janela onde a lua começava a lhe aparecer, respondeu: "Essa fase da adolescência é muito difícil de lidar, e ela sente uma falta imensa da mãe. Fiquei sabendo que ela sofreu bullying na escola, pois foi a única que não teve a presença da mãe numa festa de Dia das Mães. As outras mães fizeram um grupo e a Isabela ficou sentada sozinha no canto. Ela chegou em casa chorando, e eu não sabia o que fazer, o que dizer. Além do mais, ela me culpa pela morte da minha falecida esposa. Ela se foi num acidente de carro. No dia, eu estava dirigindo, e um jovem bêbado bateu no nosso carro. Tentei desviar, mas não consegui. Eu sobrevivi, mas ela não. E a Isabela estava no banco de trás. Ela viu tudo." A voz dele embargou, a dor ainda crua, os olhos marejados. Mercedes ouviu tudo em silêncio, o coração apertado por aquela família quebrada, sentindo uma lágrima escorrer por seu próprio rosto. Ela foi para casa e pensou consigo mesma: essa menina, na verdade, precisa de um tipo de atenção diferente. Ela precisa se sentir vista, ouvida, amada. Vou tentar ajudá-la. Vou mostrar a ela que merece ser feliz de novo. Com o tempo, Mercedes começou a participar das reuniões escolares de Isabela no lugar do pai, que vivia preso em viagens de negócios. Mercedes ia nas apresentações de teatro, mesmo que Isabela fizesse um papel pequeno de uma árvore ao fundo, e aplaudia com entusiasmo genuíno, gritando: "Você foi incrível!" quando a menina passava. Ela se mostrava interessada em ouvir a adolescente, em saber sobre suas músicas favoritas, seus medos mais profundos, suas raivas escondidas.
Ficava até tarde conversando com ela, sem julgamentos, apenas escutando. Um dia, Isabela, surpresa com aquela atenção genuína que nem sua própria família lhe dava, perguntou: "Você não me acha fresca ou chata?" Normalmente, os adultos não nos ouvem achando que tudo é frescura, que a gente não tem problemas de verdade. Mercedes sentou-se ao lado dela na cama bagunçada, afastando algumas roupas jogadas, e disse: "Sei que é uma fase às vezes complicada, mas nem tudo é frescura. Afinal, vocês têm sentimentos, e esses sentimentos são reais e válidos. Você tem todo o direito de estar triste, com raiva, confusa. Perder sua mãe não foi fácil, e ninguém aqui está te julgando por isso." Mas a verdadeira amizade culminou quando, um dia, ao buscar Isabela na escola, Mercedes viu de longe alguns alunos implicando com ela, empurrando-a contra a parede e rindo cruelmente. Ouviu-os chamá-la de órfã, esquisita, a menina sem mãe. O sangue de Mercedes ferveu. Ela se aproximou com passos firmes, os olhos brilhando de fúria contida, e disse com uma voz que não admitia réplica: "Escutem bem. Se vocês não pararem de implicar com a minha menina, vou eu mesma acertar as contas com cada um. E vou contar aos seus pais tudo o que vocês aprontam aqui. Vou ficar aqui na porta da escola todos os dias vigiando vocês. Entenderam?" Temerosos com aquela mulher determinada, os meninos se afastaram rapidamente, murmurando desculpas. Isabela riu, um riso genuíno pela primeira vez em meses, sentindo uma onda de gratidão. "Uau, você espantou eles. Ninguém nunca fez isso por mim antes." Mais tarde, na hora da babá ir embora, a menina disse, quase num sussurro envergonhado: "Valeu, Mercedes. De verdade." O pai observou a cena da janela do escritório, sem entender a súbita alegria da filha, mas sentindo uma pontada de esperança no peito. Aos poucos, as crianças foram se adaptando à babá. Mas isso se deu porque Mercedes foi paciente e suportou muitas malcriações, rebeldias e gritos. Ao invés de gritar de volta ou desistir como as outras, ela manteve a paciência, contava até 3, respirava fundo e buscou tratá-los naquilo que, no fundo, os machucava: a perda da mãe. Ela organizou noites de histórias sobre a mãe deles, pedindo ao pai que contasse memórias boas, momentos felizes. Criou um álbum de fotos para cada criança com imagens da mãe que eles pudessem guardar. Ensinou-os que era normal sentir saudade, que era normal chorar, que sua mãe sempre estaria em seus corações. Mas enquanto curava as feridas daquela família, uma história de amor estava prestes a nascer, e isso foi algo muito inesperado. Mercedes então aproveitou um feriado e o fato de que as crianças iam ficar em casa para convidar Lorenzo e os meninos para irem a uma festa na vila em que ela morava. Seria uma festa com comidas típicas do México, muitas danças, cores e alegria, música ao vivo e pessoas de todas as idades celebrando juntas. Lorenzo hesitou inicialmente, preocupado em como as crianças reagiriam a um ambiente tão diferente do luxo a que estavam acostumadas. Mas Mercedes insistiu. Vai ser bom para eles verem como outras pessoas vivem, como é possível ser feliz sem tanto dinheiro. Lorenzo aceitou o convite. Eu gostaria de agradecer por sua paciência com os meus filhos, ele disse, a voz carregada de sinceridade. Eu estava desorientado, perdido em um mar de responsabilidades. E para mim, como homem, existem questões que eu não sei como conversar com a Isabela. Coisas de menina, mudanças do corpo, sentimentos. Mas graças a Deus você apareceu e muita coisa mudou durante esses meses. Minha casa voltou a ter risadas, vida. Eu não sei como agradecer. Com um sorriso tímido, Mercedes disse: Eu sei que é difícil para você estar à frente de tudo e sozinho. Realmente deve ser complicado carregar tanto peso. Mas essas crianças não são más. Elas só são crianças que estão sofrendo. E eu também era bem bagunceira na infância, então entendo elas perfeitamente. Lorenzo foi com as crianças na festa e conheceu pessoalmente os pais de Mercedes. Pessoas simples e acolhedoras que os receberam com abraços calorosos e sorrisos genuínos. A mãe de Mercedes preparou tamales, tacos e enchiladas caseiras, e o pai ofereceu bebidas frescas, conversando animadamente com Lorenzo sobre carpintaria e construção, encontrando pontos em comum, apesar de suas realidades tão diferentes. As crianças logo se juntaram a outras para brincar, correndo descalças pela rua de terra, jogando bola, brincando de esconde-esconde entre as casas coloridas. E a adolescente Isabela interagiu com outras meninas de sua idade, finalmente parecendo uma garota normal, rindo alto e tirando fotos juntas. A festa rolou até a noite, com muita alegria. O som de músicas animadas embalando o ambiente. Luzes de festa penduradas entre as casas, criando uma atmosfera mágica.
Foi quando uma música mais animada tocou e todos dançaram. Mercedes chamou Lorenzo. Vem dançar com a gente! Não seja tímido. Sou péssimo com danças, ele disse, rindo constrangido e coçando a nuca. Nunca fui bom nisso, minha esposa sempre reclamava. Não importa. Aqui ninguém está julgando, respondeu ela, puxando-o pela mão com força e determinação. Nos primeiros passos, ele estava tímido e atrapalhado, pisando nos próprios pés e nos dela, mas se deixou levar pela alegria contagiante do ambiente, pelo ritmo envolvente da música mexicana. De repente, ele olhou ao redor, preocupado. Cadê os meninos? E a Isabela? Mercedes sorriu. Foram para a piscina inflável que meu pai montou no quintal, acredita? Mas fique tranquilo, meus pais estão vigiando eles. E a Isabela está sentada com as amigas comendo churros e fofocando. Está tudo bem. Durante a dança, uma tia de Mercedes, percebendo a química entre os dois, para dar uma forcinha, colocou uma música lenta e romântica. Mercedes e Lorenzo dançaram juntos pela primeira vez de verdade, seus corpos mais próximos. E quando se olharam nos olhos, Lorenzo vendo seu reflexo nas pupilas dela, algo diferente pairou no ar, uma eletricidade que silenciou o barulho da festa ao redor deles. Como se o mundo tivesse parado de girar naquele momento. A festa seguiu até a alta madrugada, quando Lorenzo finalmente disse, consultando o relógio e vendo que já passava das 2 da manhã. Crianças, hora de irmos para casa. Já está muito tarde. Os pequenos protestaram em coro. Ah, não. Queremos ficar mais um pouco. Por favor, pai, deixa. A gente nunca se diverte assim. A mãe de Mercedes riu, dizendo, que tal passarem a noite aqui? Tenho alguns colchões novos que ganhei de um parente. Vocês podem dormir na sala. Nossa sala é espaçosa e bem arejada. Seria uma honra ter vocês aqui. Lorenzo hesitou, pensando na mansão vazia esperando por eles, mas vendo a alegria genuína nos rostos dos filhos, algo que não via há muito tempo, aceitou emocionado. Está bem, vamos ficar. Obrigado pela hospitalidade. Depois que todos estavam acomodados nos colchões na sala, cobertores leves sobre eles e a respiração das crianças ficando cada vez mais lenta e profunda, enquanto a vila mergulhava em silêncio. Mercedes e Lorenzo ficaram na varanda da frente, sob a luz amarelada de um poste que piscava de vez em quando. Entre risos e conversas descontraídas sobre a infância, sobre sonhos antigos e planos futuros, o clima ficou mais íntimo. De repente, Lorenzo se aproximou e, com delicadeza, tocou o rosto de Mercedes, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Ela sentiu seu coração bater mais forte, as pernas ficando fracas. E ali, naquela madrugada tranquila, enquanto as crianças dormiam e o mundo parecia ter parado só para eles, os dois se perderam em um beijo suave e cheio de paixão. Um beijo que selava algo novo e assustador. Após o beijo na varanda, Mercedes sentiu seu coração disparar, mas o medo tomou conta como uma onda fria. A realidade a atingiu como um balde de água gelada. Ele era seu chefe, um milionário poderoso, dono de um império, e ela era apenas a babá, uma garota simples da vila que mal tinha completado o ensino médio. O que ele poderia querer com ela além de uma aventura passageira? Ela se afastou rapidamente, murmurando com a voz trêmula. É melhor eu ir dormir. Boa noite! Lorenzo, surpreso com a reação abrupta, ficou parado, observando-a sumir pelo corredor escuro. Tentou se convencer de que o beijo havia sido apenas um impulso, fruto da carência que sentia desde que perdera a esposa e do momento mágico da festa. Mas algo dentro dele sabia que era o contrário. Sabia que aquele beijo significava muito mais. Nos dias seguintes, a tensão era palpável no ar da mansão. Mercedes tentou agir com naturalidade, focando nas crianças e nas tarefas diárias, mas os olhares trocados entre ela e Lorenzo denunciavam o sentimento crescente que ambos tentavam esconder. Ele a observava discretamente enquanto ela brincava com os meninos, admirando sua paciência e dedicação. Ela sentia o olhar dele sobre si e precisava lutar para não corar. O segundo beijo aconteceu de forma inesperada. Depois de um longo e exaustivo dia com as crianças, onde tudo que poderia dar errado deu, Lorenzo ofereceu-lhe uma carona até sua rua, dizendo que o motorista estava de folga e que ele mesmo a levaria. O caminho foi silencioso, mas um silêncio carregado de palavras não ditas, de olhares furtivos, de mãos que quase se tocavam no câmbio. A tensão sexual era quase palpável dentro do carro luxuoso. Quando o carro parou em frente à casa simples dela, contraste gritante com o veículo importado, Mercedes soltou o cinto, pronta para sair e encerrar aquele momento de tortura doce, mas Lorenzo segurou delicadamente seu braço, seus dedos quentes sobre a pele dela. Espera!
Ele murmurou com o olhar fixo no dela, intenso e vulnerável. Eu não consigo mais fingir que nada está acontecendo. Eu penso em você o tempo todo. Eu te amo, Mercedes. E sei que é loucura. Sei que somos de mundos diferentes. Mas não consigo negar o que sinto. O coração dela quase saltou do peito antes que ele a puxasse suavemente para um beijo profundo e sincero, que selava a promessa silenciosa que seus olhares vinham fazendo há dias. Ela saiu do carro radiante, o rosto iluminado por um sorriso que não conseguia disfarçar, flutuando até a porta de casa. Mas nem tudo seriam flores. Alguns dias depois, enquanto Mercedes brincava com as crianças no jardim ensolarado, a campainha da mansão tocou, um som estridente que quebrou a harmonia da tarde perfeita. A empregada foi atender e, segundos depois, anunciou com uma voz estranha: Senhor Lorenzo, tem visita para o senhor. Ele apareceu na sala e se deparou com uma figura do passado, Carolina Bertoli. Elegante como sempre, usando um vestido sofisticado azul marinho que abraçava perfeitamente seu corpo, joias caras brilhando em seu pescoço e pulsos, e carregando um sorriso confiante nos lábios pintados de vermelho. Ela era amiga da família desde a infância. Carolina sempre teve um interesse velado por Lorenzo e, agora que ele estava viúvo e vulnerável, estava decidida a conquistá-lo a qualquer custo. E não deixaria que uma babá insignificante atrapalhasse seus planos. Carolina... Lorenzo disse, surpreso, mas educado como sempre. O que faz aqui? Faz tempo que não te vejo. Ela caminhou até ele com passos suaves e calculados, abraçando-o de forma íntima demais, pressionando seu corpo contra o dele e deixando seu perfume caro envolvê-lo. Senti sua falta, Lorenzo. Faz tanto tempo que não nos vemos. Resolvi te visitar e ver como você está lidando com tudo. Afinal, não é fácil cuidar de 5 crianças sozinho. Deve ser exaustivo, ela disse com um olhar malicioso que não chegava aos olhos frios. Enquanto conversavam, Mercedes observava de longe através da janela, sentindo um desconforto crescente se instalar em seu estômago. Era nítido que Carolina estava ali com segundas intenções, a forma como tocava o braço dele, como ria alto demais de suas piadas. Carolina logo percebeu a presença de Mercedes e, com um sorriso forçado e condescendente, aproximou-se como um predador se aproxima de uma presa. E você deve ser a babá, certo? Disse em tom levemente condescendente, olhando Mercedes de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Mercedes manteve a postura, erguendo o queixo e respondeu calmamente: Sim, sou Mercedes. Carolina sorriu, mas seus olhos carregavam um ar de desafio puro. Deve ser complicado cuidar de tantas crianças difíceis. Espero que esteja dando conta do recado. Afinal, já ouvi falar que várias babás passaram por aqui antes de você. Ela disse, deixando no ar uma insinuação venenosa que Mercedes não era melhor que as outras. A partir daquele dia, Mercedes percebeu que sua presença naquela casa não passaria mais despercebida. Carolina estava disposta a tudo para afastá-la de Lorenzo e da vida das crianças, e a guerra estava apenas começando. Os dias seguintes foram marcados por uma guerra fria, um misto de tensão e desconfiança. Carolina começou a aparecer na mansão com frequência, sempre com uma desculpa diferente. Trazia doces para as crianças, oferecia ajuda com papelada, convidava Lorenzo para jantares de negócios. Mercedes sentia o peso dos olhos de Carolina vigiando cada movimento seu, cada interação com Lorenzo, mas tentava se concentrar nas crianças e no trabalho, ignorando a presença ameaçadora da rival. No entanto, a situação saiu do controle. Numa tarde ensolarada de sábado, quando tudo parecia estar em harmonia e as crianças brincavam felizes no quintal, Mercedes decidiu preparar um suco saudável para os pequenos, uma mistura de frutas que eles adoravam depois das brincadeiras no quintal. Estava sempre atenta às restrições alimentares, principalmente com o pequeno Mateu, de apenas 5 anos, que tinha uma alergia grave a amendoim que poderia ser fatal. Ela organizou tudo com cuidado meticuloso, lavando as frutas, cortando-as em pedaços, deixando o suco na cozinha enquanto precisou ir ao banheiro rapidamente. Foi nesse breve momento de ausência que Carolina Bertoli entrou em ação como uma cobra esperando o momento certo para atacar. Aproveitando a ausência de Mercedes e verificando que ninguém estava olhando, ela pegou discretamente um punhado de amendoim moído que havia encontrado no armário onde ficavam os lanches e misturou bem na jarra de suco, mexendo com uma colher e certificando-se de que ninguém perceberia a mudança na cor ou textura. Seu coração batia rápido, mas ela manteve o rosto calmo, um sorriso satisfeito nos lábios. Minutos depois, Mercedes retornou e serviu os copos coloridos para as crianças sem suspeitar de nada.
As crianças estavam animadas, tomando o suco e brincando, rindo alto e contando histórias, mas não demorou para que Mateu começasse a passar mal. Seu rostinho ficou vermelho e inchado rapidamente, os olhos lacrimejando, e ele levou as mãos pequenas ao pescoço, tentando respirar, emitindo um som agudo e assustador que cortou o ar como uma faca. "Meu Deus, Mateu!" gritou Mercedes em pânico, sem saber o que fazer, seu mundo desabando em segundos. Carolina, vendo a cena se desenrolar exatamente como planejado, aproximou-se rapidamente e disse com falsa calma e preocupação: "Ele está sufocando! Temos que levá-lo ao hospital agora. Rápido!" Sem pensar duas vezes, Carolina pegou o menino nos braços e correu para o carro, com Mercedes desesperada indo junto, seu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. No hospital, Mateu recebeu os primeiros socorros a tempo, uma injeção de epinefrina que salvou sua vida, e ficou fora de perigo após algumas horas tensas na emergência. Mercedes, porém, se sentia péssima, a culpa corroendo-a por dentro, tentando entender como aquilo tinha acontecido se ela havia sido tão cuidadosa. Quando voltaram à mansão, já escurecendo, Lorenzo esperava na sala, aflito e pálido, andando de um lado para o outro. Com Mateu adormecido em seus braços após os medicamentos, ele olhou diretamente para Mercedes com uma expressão indecifrável. Antes que ela pudesse dizer algo, Carolina se adiantou, colocando uma mão suave no ombro de Lorenzo. "Foi horrível, Lorenzo." O menino tomou o suco e logo teve a crise alérgica. Foi assustador ver o rostinho dele ficando roxo. "Ainda bem que eu estava por perto para ajudar a levá-lo ao hospital a tempo", disse, lançando um olhar de reprovação velado a Mercedes, como se ela fosse culpada de negligência grave. Com o coração apertado e lágrimas queimando seus olhos, Mercedes tentou se explicar. "Lorenzo, eu não sei como isso aconteceu. Fui extremamente cuidadosa com tudo. Eu conferi os ingredientes 3 vezes. Eu jamais colocaria nada que fizesse mal ao Mateu. Você sabe o quanto eu amo essas crianças." Lorenzo respirou fundo, olhando para o filho adormecido em seus braços, tão pequeno e frágil. "Mercedes, vou colocar o Mateu para dormir e depois conversamos", disse, saindo da sala sem expressão clara no rosto, deixando um silêncio pesado para trás. Mais tarde, quando voltou descendo as escadas lentamente, ele parecia mais calmo, mas cansado. "Olha, acidentes acontecem. Eu sei que você é cuidadosa, mas talvez hoje você estivesse distraída. O importante é que Mateu foi salvo a tempo, graças a Carolina. Mas, por favor, preste mais atenção da próxima vez, tá bom? As crianças dependem de você", disse ele com um sorriso gentil, tentando aliviar a tensão, mas ainda assim distante. Mercedes, ainda abalada e sentindo que havia decepcionado o homem que amava, respondeu baixinho: "Pode deixar, eu prometo. Isso nunca mais vai acontecer." Mas a paz estava longe de voltar, e Mercedes sentia que Carolina estava tramando algo maior. No dia seguinte, enquanto Mercedes brincava com as crianças no jardim ensolarado, tentando esquecer o trauma do dia anterior, Carolina arquitetou mais um plano cruel. Viu que Mercedes havia colocado o cachorro da família, um Golden Retriever chamado Rex, em sua casinha no fundo do quintal e fechado bem à porta do cercado com o trinco. Aproveitando um momento de distração quando Mercedes entrou para buscar água, Carolina discretamente soltou o trinco da casinha e abriu o portão que dava para a rua movimentada, deixando-o escancarado. Minutos depois, o cachorro saiu correndo em disparada em direção à rua perigosa, latindo alegremente sem saber do perigo. As crianças começaram a gritar e chorar, assustadas e desesperadas. "O Rex fugiu! Ele tá correndo para longe! Um carro vai pegar ele!" gritou uma das meninas em pânico. Mercedes correu para a frente da casa, sentindo o pânico crescer e as pernas quase falhando, vendo o cachorro querido correndo em direção aos carros. As crianças menores estavam em prantos enquanto ela tentava chamar o cachorro de volta, gritando seu nome. Lorenzo apareceu no portão vindo do escritório, tentando entender a confusão toda. "Mas eu juro que fechei a porta da casinha dele. Eu sempre confiro 2 vezes." Mercedes disse, quase chorando, a voz desesperada. Carolina apareceu atrás, fingindo preocupação perfeita. "Pobre Mercedes, parece que você anda tão distraída ultimamente. Primeiro o Mateu, agora o Rex. Você está bem?" murmurou em tom baixo, o suficiente para só Mercedes ouvir, um sorriso cruel nos lábios. Lorenzo conseguiu segurar o cachorro com a ajuda de um dos vizinhos que o viu correndo, mas começou a ficar desconfiado dos erros sucessivos de Mercedes, uma sombra de dúvida plantada em sua mente. E assim, sem que ninguém soubesse a verdade, Carolina seguia sabotando Mercedes, determinada a afastá-la de Lorenzo e das crianças a qualquer custo, não medindo consequências. Mas o pior,
o que fez Lorenzo discutir seriamente com Mercedes. Foi quando Carolina colocou em prática seu plano mais cruel e calculado. Naquela manhã, durante o café, Carolina anunciou casualmente enquanto passava manteiga em uma torrada: "Bem, minhas férias estão quase no fim. Em breve volto para a minha rotina em Nova York, mas queria aproveitar esses últimos dias com vocês." "Especialmente com você, Lorenzo", disse, lançando um sorriso sutil e olhando para Mercedes de canto de olho com superioridade. Lorenzo sorriu educadamente, mas seu olhar parecia perdido em pensamentos confusos. Mercedes, ao fundo organizando o café das crianças, escutava a conversa sem dizer nada, apenas observando com o estômago embrulhado. Foi nesse clima tenso que Carolina elaborou seu plano mais arriscado e perigoso. No dia seguinte, uma quinta-feira chuvosa, enquanto Mercedes levava os meninos menores à praça coberta do shopping para que pudessem brincar mesmo com o tempo ruim, Carolina ficou na mansão com Isabela, que estava de castigo por não ter feito as tarefas da escola pela terceira vez consecutiva. Carolina viu ali a oportunidade perfeita para seu plano macabro. Ela foi até o quarto de Isabela, levando um copo de suco e fingindo simpatia maternal. "Sabe, Isa, eu sei como é chato ficar trancada aqui enquanto todos se divertem lá fora. A vida é curta demais para desperdiçar assim. Por que você não sai um pouco e aproveita?" Sussurrou com voz de serpente. Isabela a encarou, desconfiada da repentina gentileza. "Não posso. Meu pai vai brigar comigo de novo." E a Mercedes também. Carolina então sorriu, jogando sua cartada final com malícia. "Não se preocupe, eu te ajudo. Inclusive, vou te cobrir se alguém perguntar. Que tal ir até a piscina tomar um sol? Vá lá e me espere que eu te levo aonde você quiser depois. Que tal o shopping? Podemos comprar aquela roupa que você queria," ela disse com um sorriso falso. A adolescente hesitou, o desejo de liberdade brigando com o senso de dever, mas cedeu à tentação após alguns minutos. Carolina levou Isabela até a área da piscina. Retirou discretamente a capa de proteção que deveria sempre estar esticada sobre a água por segurança e deixou Isabela ali sozinha, perto da borda escorregadia. "Vou buscar a chave do meu carro e minha bolsa. Espera aqui uns minutinhos, tá?" disse Carolina antes de se afastar, sorrindo por trás da fachada. Seu plano se desenrolando perfeitamente, sozinha e entediada. Isabela sentou perto da borda molhada, brincando com a água fria com os dedos dos pés. De repente, sentiu um empurrão forte e calculado em suas costas, uma força que a jogou completamente desequilibrada. Sem saber nadar bem e entrando em pânico, ela caiu na parte funda da piscina e começou a se debater desesperada, engolindo água, seus gritos abafados pela água que a engolfava. Seus braços batiam freneticamente na superfície, tentando se segurar em algo, qualquer coisa. Mercedes, que estava voltando do parque com os meninos e ainda estava no portão fechando a van. Ouviu os gritos abafados e desesperados vindos do fundo. "Socorro! Alguém me ajuda!" Sem pensar um segundo sequer, abandonando os meninos na van, ela correu até o quintal e viu Isabela se afogando, a cabeça sumindo debaixo d'água. Jogou-se na piscina completamente vestida, a água gelada cortando sua pele, e com esforço sobre-humano conseguiu puxar a adolescente pesada para a borda. Isabela tossia forte, chorando de medo, tremendo violentamente. Nesse momento, Lorenzo apareceu correndo da casa, alarmado pelo barulho e os gritos das crianças. Ao ver a filha molhada, tremendo, pálida e quase sem vida nos braços de Mercedes, sua expressão mudou de preocupação para fúria pura. "O que aconteceu aqui?" Ele gritou, a voz ecoando pelo jardim. Mercedes, ainda ofegante e tossindo água, respondeu: "Estávamos no shopping. Quando cheguei, ouvi gritos e vi a Isabela na piscina se afogando. Não sei como ela saiu do quarto." Carolina se aproximou correndo da casa, fingindo choque e surpresa perfeitos, até colocando a mão na boca dramaticamente. "Eu vi tudo da janela, Lorenzo." Mercedes deixou a Isabela sozinha aqui antes de sair com os meninos. "Eu pensei que ela estivesse cuidando da Isa. Achei que era seguro deixá-los sozinhos por um minuto. Nunca imaginei que isso aconteceria." Lorenzo ficou em silêncio por um segundo que pareceu uma eternidade, o rosto uma máscara de decepção e raiva. "Você deixou minha filha sozinha na piscina e saiu com os outros meninos? Como você pôde ser tão irresponsável?" Ele perguntou com voz gelada, encarando Mercedes com olhos que não reconheciam mais a mulher que amava. Ela sentiu o coração se despedaçar em 1000 pedaços. "Lorenzo, não foi assim? Ela estava de castigo no quarto. Eu nunca a levaria para perto da piscina sozinha. Lorenzo a interrompeu, a voz fria como gelo cortante. "Chega, Mercedes. Eu confiei em você com a coisa mais preciosa que tenho. E agora isso quase termina em tragédia. Eu não posso arriscar a vida dos meus filhos por nada nesse mundo. Eu acho melhor você tirar um tempo."
Preciso pensar sobre tudo isso, sobre se você realmente é a pessoa certa para cuidar deles. As palavras dele foram como um soco no estômago. Mercedes saiu da mansão com o coração despedaçado, encharcada, humilhada, sem entender como tudo havia dado tão errado, como o homem que dizia amá-la podia acreditar tão facilmente nas mentiras. Carolina observava tudo da varanda superior, segurando uma taça de vinho tinto, saboreando sua vitória cruel, um sorriso satisfeito no rosto perverso. Porém, quando Isabela finalmente despertou algumas horas depois, totalmente recuperada do susto traumático, mas ainda assustada, ela procurou pelo pai e disse: "Cadê a Mercedes? E onde está a Carolina?" O pai, ainda preocupado e confuso, sentado na beirada da cama dela, respondeu com voz cansada: "A Carolina foi para a casa dela. E quanto a Mercedes? Bem, depois do que aconteceu hoje, acho que vou ter que demitir ela. Não posso arriscar." "Não, pai." "Por quê? Ela me salvou." Isabela protestou, sentando-se rapidamente na cama, os olhos arregalados. "Está decidido. Sinto muito, mas preciso proteger vocês." Ele respondeu firme, mas com o coração pesado. Então, Isabela contou tudo, as palavras saindo rápido e desesperadas. "Pai, você tem que me ouvir. Foi culpa da Carolina, não da Mercedes. Ela me disse para sair do castigo, que eu poderia ir para onde quisesse, que ela me daria cobertura e que íamos ao shopping depois. Me disse para esperar ela perto da piscina. Nisso, eu senti alguém me chutar forte para dentro da água, mas quando consegui olhar para trás, não vi ninguém. A pessoa já tinha sumido. Só pode ter sido ela quem tentou me matar, pai. Ela queria me afogar." Lorenzo ouviu o relato detalhado da filha, e as peças começaram finalmente a se encaixar na sua mente como um quebra-cabeça sombrio. Ele pensou por alguns minutos em silêncio e disse: "Realmente, agora que penso melhor, depois que ela veio para essa casa a passeio, as coisas começaram a ficar muito estranhas. Todos esses acidentes começaram quando ela apareceu." A menina então disse, com lágrimas sinceras nos olhos: "Pai, a Mercedes nunca nos faria mal nenhum. Ela nos ama de verdade. Eu fui tão chata no começo, tão má com ela. Joguei aquela coisa nojenta nela, e mesmo assim ela me suportou, me defendeu daqueles idiotas na escola, foi nas minhas apresentações. Traga ela de volta, peça perdão a ela. Eu já a tenho como uma mãe, e não quero que ela se vá da nossa vida." Decidido e sentindo a culpa pesando, o pai disse: "Filha, amanhã cedo o papai vai resolver isso, ok? Vou trazer a Mercedes de volta e vou acertar as contas com a Carolina." Após ir na casa de Mercedes na Vila Colorida no dia seguinte pela manhã, ele chamou, batendo na porta de madeira gasta. Mas não havia ninguém em casa. Um vizinho idoso, regando as plantas, informou: "Eles foram no aniversário de um parente no interior e só voltam amanhã à tarde." Lorenzo agradeceu educadamente e voltou para casa, a ansiedade e o arrependimento corroendo-o por dentro, contando as horas. Ele estacionou o carro em frente à mansão, sua mente ainda em turbilhão com a confissão de Isabela e a percepção de como havia sido manipulado. Sentia-se péssimo, um idiota completo por ter sido injusto com Mercedes, por ter acreditado nas mentiras de Carolina, por ter magoado a mulher que amava e que salvara sua filha. Ao descer do carro, viu Carolina parada na porta da frente, encostada na coluna, vestida impecavelmente com um vestido verde esmeralda e carregando um sorriso falso nos lábios pintados. "Lorenzo, querido, que bom te ver. Fiquei preocupada depois de tudo que aconteceu ontem e resolvi passar aqui para saber como estão as coisas, se a Isabela está bem", disse ela tentando soar doce e maternal, mas a falsidade era óbvia. Mas Lorenzo, com o semblante mais sério que ela já vira, não correspondeu ao tom dela. Ele cruzou os braços e olhou diretamente em seus olhos frios. "Preocupada?" Ele repetiu com sarcasmo pesado. "Sabe, Carolina, algo não está batendo nessa história toda. Na verdade, muitas coisas não batem." Carolina, ainda tentando manter a compostura, mas sentindo o terreno se movendo sob seus pés, forçou um sorriso nervoso. "Do que você está falando, Lorenzo?" ela perguntou, fingindo confusão inocente. Lorenzo deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal, a voz baixa, mas perigosa. "A Isabela me contou tudo. Disse que você a incentivou a sair do castigo, prometeu levá-la ao shopping e a deixou sozinha na piscina sem supervisão. Mais que isso, ela sentiu alguém empurrá-la na água. Foi você quem tentou afogar minha filha? Poxa, Carolina, fomos amigos de infância. Como você pode fazer isso?" O rosto de Carolina ficou pálido como papel, o sangue fugindo de suas bochechas, mas ela rapidamente tentou se recompor, rindo nervosamente.
Lorenzo, você não pode realmente acreditar em tudo o que uma adolescente rebelde e problemática diz. Você mesmo disse que ela é difícil. Essa garota é malcriada, rebelde, falsa, mentirosa. Ela provavelmente está inventando tudo isso para chamar atenção. Mas Lorenzo não se deixou enganar mais. Não se faça de inocente, Carolina. E não fale assim da minha filha. Não se atreva. E não é só a palavra da Isabela, não. O jardineiro, o seu Manuel, viu você com ela perto da piscina antes do acidente. Ele me contou hoje de manhã que viu você tirando a capa de proteção da piscina e deixando-a lá sozinha antes de entrar na casa. E tem mais. A história do suco do Mateo que causou a reação alérgica. A empregada me disse que você estava sozinha na cozinha pouco antes do incidente. Será que não tem dedo seu nisso também? E o cachorro que fugiu? Você estava na casa naquele dia também. Carolina arregalou os olhos, percebendo que estava encurralada, finalmente sem máscara para usar. Eu não sei do que você está falando. Você está louco! Lorenzo deu mais um passo, sua altura imponente intimidando-a. Você sabe exatamente do que estou falando. Você me colocou em risco, colocou meus filhos em risco de vida e tentou destruir alguém que só trouxe felicidade e paz para minha casa pela primeira vez em anos. Você manipulou tudo, sabotou a Mercedes, quase matou minha filha por ciúmes doentios. A nossa amizade, se é que ainda existia alguma, termina aqui e agora. E vou me certificar pessoalmente de que você nunca mais chegue perto da minha família. Se você aparecer aqui de novo, eu chamo a polícia e processo você por tentativa de homicídio. Agora, entre em seu carro, saia da minha propriedade e siga o seu rumo. Adeus, Carolina. Que Deus tenha piedade de você. No dia seguinte, com o sol nascendo e trazendo nova esperança, Lorenzo ligou para Mercedes assim que soube que ela havia voltado, o tom de voz arrependido e vulnerável. Mercedes, por favor, preciso falar com você. Os meninos, a Isabela, todos sentem muito a sua falta. Na verdade, eu sinto sua falta. Será que podemos conversar? Eu preciso te explicar tudo. Mercedes respirou fundo, lutando contra as lágrimas, antes de responder com dignidade. Eu não fujo dos problemas, Lorenzo. Nunca fugi. Por mim, podemos conversar sim. Quando se encontraram no jardim da mansão, onde tudo havia começado meses atrás, Lorenzo não hesitou. Aproximou-se dela por trás enquanto ela olhava as flores e a abraçou com ternura desesperada, seu rosto enterrado no cabelo dela. Eu já sei de tudo. Foi a Carolina quem aprontou tudo, todas as sabotagens, todos os acidentes. Ela confessou quando a confrontei. Me perdoa por ter duvidado de você. Acho que fui um tolo cego. Me perdoa por não ter te defendido, por ter acreditado nas mentiras dela em vez de confiar no meu coração. Mercedes, sentindo o calor do abraço e o arrependimento sincero, virou-se para encará-lo e respondeu com lágrimas escorrendo. Não, você não foi um tolo. Foi só um pai protetor que queria proteger os filhos que ama acima de tudo. E não tem absolutamente nada de errado nisso. Eu teria feito o mesmo. Sorrindo com os olhos marejados, Lorenzo confessou. A casa sem você virou um caos de novo, mas pior, virou um luto. Os meninos perguntam por você todos os dias. A Isabela chora no quarto. Quero muito que você volte, não só como babá, mas como parte da nossa família. Para os meninos e, sobretudo, para mim, porque eu te amo. O que acha? Os olhos de Mercedes se encheram de lágrimas de alegria pura. Eu também senti muito a falta de vocês. Muito mesmo. Senti falta das risadas, das bagunças, até das pirraças. Senti falta de ser amada. E assim, Mercedes voltou para casa naquele mesmo dia. As crianças a abraçaram com alegria indescritível, rindo e chorando ao mesmo tempo, pulando ao seu redor como se ela fosse uma heroína que havia voltado da guerra. Até o cachorro Rex latiu alegremente e pulou nela. Aproveitando o momento perfeito, com toda a família reunida, Lorenzo se ajoelhou diante dela com um sorriso apaixonado e emocionado, tirando uma caixinha do bolso. Mercedes, quer ficar aqui para sempre? Casa comigo? Posso dar uma casa nova e confortável aos seus pais também, para que fiquem perto de nós. Mercedes sorriu, emocionada até a alma, mas disse: com certeza daquela vila os meus pais nunca vão querer sair. Aquilo é o mundo deles e eles são felizes lá, mas eu quero muito ficar com vocês para sempre. Ela fez uma pausa emocionada, segurando as mãos dele e completou. Sabe, meu sonho sempre foi casar na praia, descalça na areia, com o barulho das ondas. Lorenzo não perdeu tempo, nem mediu esforços. Realizou o sonho de Mercedes exatamente como ela sempre imaginou, e o casamento aconteceu em uma linda praia paradisíaca, com o som do mar embalando o sim mais importante de suas vidas. As crianças correndo descalças na areia, flores brancas enfeitando tudo, e os pais de Mercedes presentes e chorando de felicidade.
O casal passou a viver junto, cada vez mais apaixonado, redescobrindo o amor todos os dias. As crianças estavam radiantes e finalmente em paz com a nova mãe que o destino, a paciência e o amor verdadeiro lhes dera. E tempos depois, a felicidade se tornou ainda mais completa quando Mercedes engravidou de uma menina linda, completando a família de forma perfeita e trazendo ainda mais amor para aquela casa que antes era só luxo e solidão, mas agora transbordava de amor, risadas e esperança no futuro. E aí, corações sonhadores. Que jornada emocionante a de Lorenzo e Mercedes. A história deles nos mostra que não importa quão profundas sejam as cicatrizes da perda e da solidão, o amor tem o poder de curar e construir uma nova família. Vimos a paciência e a força de uma mulher humilde que, com um coração gigante, enfrentou a desconfiança e a maldade, nunca, perdendo a esperança de levar alegria e ser amada, e a jornada de um homem que, perdido em meio ao luto e às responsabilidades de um império, ousou abrir seu coração e sua casa para enxergar a verdadeira essência do cuidado e do amor. Eles nos lembram que uma família não é feita apenas de laços de sangue, mas da paciência, do carinho e da coragem de recomeçar. Agora é a sua vez. Qual foi o momento mais marcante para você? A resiliência de Mercedes ao voltar depois da humilhação no primeiro dia? A cena em que ela defende Isabela dos valentões na escola? Ou o primeiro beijo na varanda durante a festa na vila, que mudou tudo? Conte pra gente nos comentários! Compartilhe essa história para que mais pessoas acreditem no poder das segundas chances e sugira temas para nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima, onde provaremos mais uma vez que o amor é a força mais revolucionária do universo.